Esse aqui é o exemplo 3.39.2, melhor dizendo, do livro de proteção de sistemas elétricos, volume 1, quarta edição do Geraldo Kinderman. Esse exemplo fala o seguinte, seja o diagrama unifilado do circuito abaixo, então a gente tem aqui três barras, né, barra A, B e C. Nas barras A e B nós temos TCs e relés. Esses relés são relés do tipo multifunção digitais e os ajustes de corrente dele variam da ordem de 0,01 amperes e eles atuam com a curva muito inversa do I3E. As cargas desses relés, como a gente já viu, elas são fixas, né? E nesse caso aqui em específico, elas possuem um valor de 0,06 ohms. Considerando que todos os TCs estão conectados em Y e eles são do tipo de alta reatância e dispersão, a questão pede para a gente dimensionar os RTC dos TCs, na letra A, calcular o ajuste dele do relé de 51 de fase, para proteger até a barra C, calcular os ajustes dos relés 50, para proteger também esse mesmo sistema, só que em amperes, esse ajuste, não em múltiplos de corrente do 51. Ele pede também calcular o ajuste do relé 51N da barra A somente, certo? Para ele ter uma sensibilidade até a barra C e que permita, né, um desequilíbrio de 33% da corrente nominal. Ele ainda pede qual que é a classe de exatidão do TC da barra A pela ANSI, sabendo que a distância dos relés até dos TCs até os relés é de 80 metros e a seção dos cabos é de 10 milímetros quadrados, e também pede fazer a coordenação do relé de fase da barra A, sabendo que o relé 51 da barra B está ajustado para operar numa curva de 5%. Bom, na letra A, então, deixa eu colocar aqui o meu pincel com a cor preta, ele pede para a gente poder fazer dimensionar o RTC dos TCs. Da mesma forma que a gente fez no exemplo 3.391, nós temos que dimensionar os RTCs dos TCs, nós dimensionamos através da comparação de dois critérios. O critério da carga nominal, certo? E também com o critério do curto-circuito. De forma bem simplificada, a gente calcula qual que é a carga máxima nominal que passa pelo TC de um relé, né? E também calculamos qual que é a corrente de curto-circuito e nós escolhemos o maior valor para escolher o nosso ajuste para o nosso RTC. Para o TCB, para o nosso TCB ali, pelo critério da corrente nominal, nós temos que o TCB ele só está enxergando a carga de 60 MVA. Ele não enxerga a carga de 100 MVA porque lá está a montante dele. Então a corrente nominal de B vai ser a carga trifásica que ele enxerga, então vai ser 60 MVA. Como aqui é potência trifásica, vai ser por raiz de 3 dividido pela tensão de linha desse nosso sistema. O nosso sistema, de acordo com o enunciado, de acordo com o diagrama unifilado da questão, tem 230 kV de tensão de linha, então entra aqui embaixo também esse valor. Se nós calcularmos aqui a nossa corrente nominal, ou corrente máxima, né, que vai passar por esse nosso TC da barra B, nós teremos o valor de 150,6 amperes aqui. Bom, para o nosso TC A, então, a ideia é a mesma. A corrente nominal do TCA agora vai ser a potência que ele enxerga. A potência que ele enxerga, olhando para o TCA aqui na barra A, 120 MVA está a montante dele, então ele não enxerga essa potência, ele enxerga a potência de 100 MVA mais 60. Então aqui vai ser para a gente 160, né? Vou só destacar aqui de forma separada. Deixa eu só consertar aqui, esqueci o mega. 100 mega mais 60 mega. Na parte de baixo, potência trifásica, 230 kV.
porque também não tem nenhum transformador aqui entre as barras, então logo a tensão de linha é a mesma. Fazendo os cálculos aqui para esse TC, nós teremos a corrente de 401,6 amperes. Agora, por o critério de curto-circuito, nós utilizamos a equação do fator de sobrecorrente. Então, esse fator de sobrecorrente, no caso da ANSI, ele tem que ser igual a 20 para a gente. Então, ele vai ser uma relação para o relé B, né, para o nosso TC na barra B, vai ser do curto-circuito máximo no TC B pela corrente nominal do primário do B, que é a variável de interesse para a gente. Então, para o relé B, o nosso IN primário do B vai ser a corrente de curto-circuito máxima dele. Como é o relé, é a corrente máxima que passa por ele, é a corrente trifásica, então vai ser igual a 5 kA, então aqui vai ser 5K. E o nosso denominador da nossa fração agora fica sendo o valor de 20 aqui, e o nosso valor da corrente nominal para uma condição de curto-circuito vai ser 250 amperes. Lembrando que o significado desse valor de 20 aqui quer dizer que essa corrente aqui, quando passa no nosso TC, ela garante um erro máximo de 10% na precisão dele. Da mesma forma, vou criar uma divisão aqui, para não confundir os valores, eu vou ter a mesma ideia para o TCA. Então, já colocando direto, a corrente nominal do primário do TCA vai ser igual à corrente de curto-circuito máximo que passa pelo TC da barra A pelo valor de 20. No nosso TC da barra A aqui, nós vamos ter para ele que a maior corrente que passa por ele é a corrente de 10,5 kA, mesmo ela sendo a corrente de curto-circuito fase terra. Tá? Em algumas situações, a corrente de curto-circuito trifásica ela pode ser menor do que a corrente de curto-circuito monofásico. São algumas situações bem específicas que com certeza é o caso que está aqui mostrado para a gente nesse diagrama unifilar. Claro que não mostra a condição anterior, que seria a condição de como que são os rolamentos do transformador que está a montante dessa barra A, mas via de regra isso aqui não está errado de acontecer. Tá? Então aqui vai ser para a gente 10,5 kA sobre 20, e a gente vai ter uma corrente aqui calculando de 525 amperes. Bom, então, a gente tem aqui que para o TCB a maior corrente passante é essa aqui, 250 amperes, e para o TCA a maior corrente passante aqui, evidentemente, é essa corrente aqui de 505 amperes. Com esses dados em mão, nós podemos fazer o quê? Bom, então o RTC do meu TCB, considerando que nós estamos trabalhando com uma corrente nominal secundária de 5 amperes, então a parte de baixo da minha fração para o TCB e para o meu TCA vai ser 5 amperes. E olhando lá na ANSI, na tabela da ANSI, que a gente tem no livro e também tem aqui nos slides, nas notas de aula, o valor superior, logo superior acima desse valor aqui, é o valor de 300 amperes, certo? Então o RTCB fica sendo 300 por 5, e para o RTCA fica sendo 600 para 5. Então com isso a gente dimensionou os RTCs na relação de transformação da corrente, tanto para o relé B e para o relé A. Sempre é esse passo a passo, tá gente? Não tem muito mistério, não, basta analisar mesmo o nosso alimentador e ver as zonas de proteção, tanto dos que os CCs vão alcançar, né? E tendo os valores de corrente de curto-circuito passante nos pontos de instalação dos TCs, fica fácil de calcular esse dado. Bom, vamos para a letra B. Na letra B, ele pede para calcular os ajustes do relé de fase 51, tanto do relé A e do relé da barra B,
para que tenha uma sensibilidade de proteção até a barra C. Então, para enxergar qualquer curto-circuito que ocorra aqui até a minha barra, a barra C. Então, para o relé 51 da barra B, nós podemos fazer o seguinte. A equação de ajuste é aquela equação clássica, então a gente vai trabalhar com sendo 1,5 a corrente nominal do relé B, e aqui no caso vai ser a corrente nominal que flui da barra B para a barra C, então só para efeito de notação, vou colocar essa notação BC aqui. Nós vamos ter, vou colocar aqui no sendo aqui o I de TAP do relé B, o valor que eu quero encontrar, e como condição extrema vai ser a corrente de curto-circuito mínima. Aqui para a gente, como é relé de fase, a gente sabe que é uma corrente de valor bifásico, certo? Então vou colocar aqui já que já é bifásico, esse trecho aqui, da linha BC sobre o valor de A. O valor de A, como aqui é um relé do tipo digital, esse valor de A é igual a 1,1, então aqui embaixo para a gente vai entrar o valor de 1,1. Então, obviamente, esse extremo e esse extremo aqui são divididos ambos pelos RTCs do TC associado ao relé B. Então, nós vamos ter aqui 1,5, a corrente nominal do relé B, de B a C, né, a gente calculou na questão anterior, foi 150,6, então aqui vai ser 150,6. O RTC aqui dele, nós calculamos também, foi 300 por 5. 300 por 5 aqui. Então aqui vou colocar o meu I de ajuste de B. E aqui, meu curto-circuito bifásico do trecho BC, como é um trecho distante aqui para a gente, pode considerar, ele para a gente sempre é, de acordo com o livro, raiz de 3 sobre 2 do valor da corrente de curto-circuito trifásico no ponto C, no ponto que eu estou protegendo. Então aqui em cima vai ser para a gente raiz de 3 sobre 2 vezes o valor do curto-circuito trifásico nesse ponto, que é 3,6 vezes 3,6 kA. E aqui embaixo vai ser o valor de 1,1 vezes o RTC também, que é 300 sobre 5. Só para efeito de curiosidade, também fica salvo aqui o valor. Esse valor aqui para a gente, vou destacar aqui, valor de curto-circuito bifásico na barra C, aqui para a gente, ele tem um valor de aproximadamente 3.117,6 amperes. Agora, realizando esse cálculo, nós vamos ter um valor de 3,765 amperes e o meu I do TAP B tem que ser aqui da 47,23 amperes. Obviamente, como a questão falou que o ajuste de passo dos relés aqui é de 0,01, então eu escolho o valor, eu posso escolher o valor superior, logo superior a esse valor que está aqui. Então, os 3,765, a gente pode escolher um valor de TAP de B igual, por exemplo, 3,77 amperes. Essa precisão aqui é a precisão que os relés digitais eles permitem para a gente, se nós compararmos com as precisões que nós temos lá nos relés eletromecânicos. Tá? Poderia escolher aqui um valor maior, por exemplo, sei lá, 3,9, 4 amperes, poderia sem nenhum problema, não estaria errado, estaria dentro da faixa aqui do valor mínimo e máximo dele. A gente faz a mesma coisa agora para o relé 51A. Bom, para esse relé 51A, as condições vão ser as mesmas, então eu vou ter um valor de 1,5. O nominal, a corrente nominal que passa do relé A até o ponto BC, né, até a parte C, é 401,6 amperes, calculamos na letra A, então vai ser 401,6 amperes.
Na parte de baixo entra o RTC dele, que a gente calculou que foi 600 sobre 5. Então esse meu I de ajuste do relé A tem que ficar agora entre o valor agora de ICC mínimo bifásico também do meu trecho até o meu trecho AC. Então, como ele tem que proteger até a barra C, ele também tem que enxergar esse curto-circuito mínimo lá na barra C, que o valor dele é de 3,6 kA, valor trifásico, né? Então o bifásico é R3 sobre 2 dígitos, que nós já calculamos aqui anteriormente. Se ele tivesse pedido para proteger somente até a barra B, a gente pegaria o valor do curto-circuito trifásico da barra B e multiplicaria por raiz de 3 sobre 2. Mas como ele quer que proteja até a barra C, eu vou utilizar o mesmo valor aqui de cima. Então aqui vai ser 3117,6, já calculado, sobre o valor de 1.1, lembrando que aqui agora se trata-se de um relé digital, e pelo RTC do meu relé A de 600 sobre 5. Esses cálculos aqui para a gente vão retornar no valor de 5,02 amperes. Então, meu I do TAP A vai ser 5,02 e 23,62 amperes. Então, dentre os valores aqui, já que dá um valor aqui mais preciso, a gente pode definir como sendo o I ajuste do nosso elemento A, vou botar aqui 51, tá? Só para não ficar perdido que está o elemento aqui temporizado, nós vamos ter aqui o valor de 5,02 amperes. Poderia colocar um valor maior? Poderia, 5.1, 5.15, sei lá, tu faz. Poderia ser um valor que encaixa dentro daquele ajuste de 0.01 amperes lá dos nossos relés digitais. Ok? Agora, na letra C, nós temos o seguinte: calcular os ajustes dos relés 50, relés instantâneos. Então, aqui é o relé 50, sabendo que o seu ajuste, ou querendo que o seu ajuste seja feito em valores em amperes. Bom, o ajuste do relé do elemento 50, então vou colocar aqui, né, o I TAP de qualquer elemento 50, ele é dado pelo valor do curto-circuito trifásico na linha que ele quer proteger a 85% dessa linha. Com isso em mãos, vamos calcular quanto que vale esse valor para o nosso relé 50B. Bom, para a gente saber esse ajuste, então eu tenho que saber quanto que vale o valor do curto-circuito trifásico do trecho da linha que o relé B protege. Então o relé B protege o trecho B até C. Então, uma vez que a gente sabe que nesse trecho aqui, no final dele, a 100% dele, o valor do curto-circuito trifásico é 3,6 kA, como a gente viu no exemplo 3.9.1, a gente pode lançar a mão daquela equação que a gente consegue calcular um curto-circuito trifásico em qualquer ponto de um trecho entre duas barras, sabendo o valor do curto-circuito tanto na barra amontante quanto da barra jusante. Então, essa equação está no apêndice C, lá do livro do Kinderman, tá? Desse livro do volume 1. E com isso, então eu posso dizer que a corrente de curto-circuito trifásica a 85% da linha de transmissão de B até C é dada por quê? Pelos valores de curto-circuito trifásico das duas barras multiplicados. Então, ali para a barra B é 5 kA, vezes o valor da barra C, que é 3,6 kA. Isso aqui tudo a gente divide por quê? Pela porcentagem da linha, então aqui no caso 0,85, vezes o valor do curto-circuito trifásico da barra amontante, mais 1 menos 0,85, vezes o valor do curto-circuito da barra jusante, 3 kA. Isso aqui, calculando, vai dar para a gente 3.757,8 amperes. Pode perceber
que esse valor aqui é um valor maior do que o do curto-circuito na barra C, e faz sentido, já que eu tirei 15% de impedância da minha linha, então esse valor, de fato, tem que ser maior, certo? Bom, agora, esse aqui é o valor da corrente real que passa. A corrente de ajuste, a gente tem que aplicar o RTC do TC nessa corrente. Então, a nossa corrente aqui, o I TAP do nosso relé B para o elemento 50, vai ser 3.757,8 pelo RTC do nosso relé, do nosso TC da barra B, que é 300 por 5. Então, logo nós temos que vai ser 62,63 amperes essa corrente de ajuste para a gente. Da mesma forma, a gente faz o cálculo para o relé 50A. O relé 50A, elemento instantâneo, ele vai proteger o trecho AB. Então, aqui nós temos que o valor do curto-circuito trifásico, a 95% da linha que vai ligar os pontos A e B, ou as barras A e B, vai ser o valor do curto-circuito trifásico da minha barra A. Então, aqui vai entrar o 9,2, tá? Quilo, vezes 5 kA. E na parte de baixo é a mesma estrutura, 0,85 vezes 9,2 K, mais 0,15, que é 1 menos 0,85, vezes o valor de 5 kA. Isso aqui, calculando, dá 5.367,5 amperes. Esse é o valor real que passa nesse ponto aqui. Deixa eu apresentar para vocês, também acabei não apresentando. Esse valor aqui, então pegou esse valor aqui, que ocorre nesse ponto, é o valor aqui de 3.757,8 amperes. Esse valor aqui, nesse ponto, aqui 35% da minha linha, e aqui também 35% da linha, vai ser 5.367 amperes aqui, obviamente maior que o de 5 amperes, já que eu tirei 15% da linha para calcular esse curto-circuito. Logo, o I do TAP do relé A para o elemento 50 vai ser os 5.367,5 pelo RTC dele, que é 600 sobre 5. Logo, o cálculo aqui vai dar um valor de 44,73 amperes. Então, aqui a gente tem o valor para os dois casos, tanto para o elemento 50, o ajuste do elemento 50 da barra B, para o ajuste do elemento 50 da nossa barra A. Agora, na letra D, continuando, ele quer que calcule o ajuste do relé 51N da barra B. Então ele quer o I, a corrente de TAP do relé da barra A, 51N, tendo sensibilidade até a barra C, até o final, e permitindo um desequilíbrio de 33%. Bom, para as condições de relé de nêutron, a gente aplica uma porcentagem. Então, nós vamos ter, né, na equação geral de ajuste uma porcentagem da corrente nominal do nosso sistema, certo? Aqui no meio fica o I de TAP, né, o I de ajuste para a gente, o elemento 51. E ao final aqui, para a gente, vai entrar o curto-circuito monofásico terra mínimo no final do trecho protegido pelo valor de A, e o nosso A aqui para a gente é o valor de 1,1, já que é o relé digital. Para esse caso aqui do relé A é 0,33, essa porcentagem. Nossa corrente de nominal que a gente calculou é 401,6, calculamos na letra A. Aqui nós dividimos pelo RTC do relé A, que aqui para a gente é 600 sobre 5. O nosso I de TAP do elemento 51. E o valor aqui para a gente, como o relé A quer proteger
Vou destacar aqui para vocês de vermelho. Como é que ele quer ser sensível até o ponto C, então a corrente de curto-circuito que vai entrar aqui no cálculo vai ser o valor de 3 kA. Então aqui vai ser para a gente 3K sobre 1,1, que é o valor do A para a gente. Além disso, também entra aqui o RTC do TC da barra A. Calculando aqui, nós vamos ter um valor de 1,10 amperes, o nosso I do TAP do elemento 51 e 22,72 amperes. Como a equação traz para a gente, eu posso escolher então o I do TAP, do relé A, do elemento 51N, como sendo 1,1 amperes, já que deu um valor exato aqui para a gente. Novamente, poderia escolher um valor superior a esse, não teria problema, desde que seja inferior ao valor de 22,72 amperes, mas em efeitos práticos, né, na prática a gente tenta escolher o menor valor possível desse ajuste, ok? A letra E para a gente, ela pede qual que é a classe de exatidão, então vou colocar aqui a classe de exatidão do TC da barra A pela ANSI, sabendo que a distância dos cabos de 80 metros. Nesse caso aqui, então, os nossos TCs estão ligados em Y, então, tentando fazer aqui um desenho bem simplificado de como fica essa configuração aqui, mas é o mesmo exemplo que a gente já fez anteriormente. Para cada fase aqui, nós teremos um TC. Então, vou ter um TC aqui para a minha fase A, um TC para a fase B, um TC para a fase C. Como eles estão ligados em Y, esse ponto aqui deles é comum, certo? O Y deles. E aí, cada fase aqui, deixa eu desenhar aqui de novo a minha linha. Fase A, B e C. E aí, para cada fase, vou fazer a marcação de polaridade aqui, para a gente ter uma marcação. Para cada fase, ela está ligada lá no nosso relé digital. Vou colocar o relé digital aqui para a gente. E aí, para cada fase também entra aqui um neutro. Nosso relé digital aqui. Bom, para calcular aqui a classe de exatidão desse TC da barra A, nós temos que fazer dois cálculos. O cálculo tanto para o curto-circuito trifásico e para o curto-circuito monofásico. Para o valor do curto-circuito para a gente trifásico, só quem vai enxergar o valor do curto-circuito para a gente vão ser os relés para a gente de fase. Só que aqui nós temos só um valor de relé. O nosso relé é só relé digital. Então, quem a gente viu anteriormente dos relés eletromecânicos, que a gente tinha um valor de impedância para o relé de fase e um valor de impedância para o relé de neutro, aqui não se enquadra. O que vai modificar aqui vai ser somente o tamanho, a impedância do condutor. Então, por exemplo, vamos fazer aqui direto já. Para o curto-circuito trifásico, a carga que vai estar ligada no TC-A vai ser para a gente a impedância do condutor, que é 80 metros, certo? Mais a minha carga do relé digital. Ela não muda. Bom, esse Z do cabo, se a gente calcular, ele vai ser o ρ do cobre, vezes a distância, sobre deixa eu ver aqui, sobre a seção transversal desse condutor, mais o valor aqui para a gente
do nosso relé digital, que é 0,6 ohms. Bom, então o nosso cobre aqui que o livro utiliza é 58,82, a distância é 80 metros, nossa seção do condutor de 10 milímetros quadrados, mais 0,06 aqui calculado. Então a gente vai ter um valor total aqui para o nosso cabo de 0,36 mais 0,06 ohms aqui para gente, certo? Isso aqui, se a gente somar, vou fazer aqui para vocês, 0,136 mais 0,06 vai dar para a gente 0,196 ohms. Bom, então o V máximo aqui, a tensão máxima trifásica para a gente, vai ser igual um valor de curto-circuito trifásico da minha barra A, então aqui para a gente vai ser 9,2 kA, pelo essa corrente, como ela é a corrente do primário, eu tenho que jogar lá para o secundário, então eu divido pelo RTC desse meu elemento, vezes a minha carga do meu secundário. A minha carga no secundário equivale a 0,196 ohms aqui. Calculando essa tensão, nós teremos uma tensão de 15,03 volts, certo? Vou fazer agora a mesma coisa para o curto-circuito monofásico. Então, para o curto-circuito monofásico, o que vai mudar para a gente é que a impedância do TCA ela vai ser 2 vezes a impedância do cabo, do condutor, né, mais a minha impedância do relé digital. Então, aqui para a gente vai entrar que o valor do condutor do cabo, né, da impedância dele, vai ser 2,0136, que a gente calculou aqui anteriormente, mais 0,06 ohms aqui. Isso para a gente calculado vai dar 0,332 ohms. Logo, a minha tensão máxima monofásica vai ser igual à corrente monofásica aqui desse ponto, que vai ser 10,5 kg, sobre o RTC dele, que é de 600 sobre 5, vezes o valor da impedância, aqui no caso, que é 0,332 ohms aqui, e calculando, nós vamos ter o valor de 29,05 aqui para a gente, certo? 29,05 volts aqui para a gente. Bom, comparando esses dois valores aqui, que é o de 15 e o de 29,05, nós temos sempre que optar pelo maior valor. Então, o nosso TC, o A, ele vai ter um RTC de 600 por 5, e a classe dele, primeiro, como é um de 10%, esse TC, então vamos ter o valor de 10%. Como ele é de alta reatância, vai ser o valor H aqui para a gente. E para o 29, né, olhando na tabela da ANSI, a tensão logo superior a esse aqui é o valor de 50. Então, essa aqui é a classe de exatidão do nosso TC, de acordo com a ANSI. Ok? Por fim, né, caminhando para a última letra, a letra F, ele solicita para fazer a coordenação do relé de fase da barra A, sabendo que o relé 51 da barra B está ajustado para operar na curva de 5%. Bom, como os nossos relés são digitais, o nosso intervalo de tempo de coordenação, ou o ΔT, o mínimo dele para a gente é de 300 milissegundos, ou 0,3 segundos aqui.
Dessa forma, vamos desenhar aqui no gráfico. Aqui no nosso diagrama unifilar, nós vamos ter o nosso relé da fase A, né, o relé instantâneo, ele vai proteger até esse ponto aqui, né, a porcentagem da linha, e o relé da barra B também vai proteger até uma porcentagem aqui da nossa linha. Bom, no ponto de instalação do PCB, aqui, nós temos que escolher uma curva para o relé A que coordene com esse ponto. Então, se eu traçar aqui uma curva para o meu relé A, aqui para a gente, imaginando que esse seja aqui o ponto de instalação no relé, esse intervalo de tempo aqui tem que ser de 0,3 segundos. Sendo que nesse ponto aqui a minha corrente ela é de 5 kA. Então vamos lá. O meu múltiplo de corrente para o relé A nessa posição aqui, ele é o curto-circuito daquele ponto, que é o valor de curto-circuito de 5.000, 5 kA. O RTC do relé A é 600/5 e a corrente de ajuste dele, que a gente calculou aqui anteriormente, vamos pegar aqui o valor, cadê? É o valor de 5,02 amperes. Então aqui para a gente vai entrar o valor de 5,02 amperes. Calculando esse múltiplo de corrente, vai ser igual a 8,3 aqui para a gente. Então, como é um múltiplo, é um valor para a gente adimensional. Então, como nós estamos trabalhando com uma curva do I3E muito inversa, aqui para a gente, nessas curvas do 3E, nós temos que o tempo de atuação do relé é dado por quê? Pelo dial da curva, né, ou o tempo da curva, que é a porcentagem da curva, vezes um valor de K, sobre m elevado a alfa, menos beta, isso aqui mais um valor de L. Para a curva muito inversa do I3E, nós temos o seguinte, o valor de K ele é igual a 196,1, é tabelado, tá? O valor de alfa aqui ele é igual a 2, o valor de beta ele é igual para a gente a 1, e o valor de L ele é igual a 4,91. Então, aqui, como o nosso tempo de atuação, já que é um curto-circuito trifásico na barra B, o tempo de atuação do nosso relé A tem que ser exatamente 0,3 segundos, uma vez que para o curto-circuito trifásico de 5 kA, o relé B atua de forma instantânea, então com tempo praticamente igual a zero. A gente sabe que não é igual a zero, tem todos os tempos dos dispositivos de poder atuarem, mas consideraremos igual a zero. Então esse tempo de atuação do relé A tem que ser igual a 0,3 segundos. Eu quero definir aqui qual que é o meu porcentagem da curva, e aqui na minha equação vai entrar o valor de 196,1, que é um valor padrão, certo? O m aqui é 8,3, calculamos aqui em cima, a ao quadrado, menos 1, isso aqui mais 4,91. Calculando aqui, nós teremos que esse t da curva para a gente, que é o que interessa, da curva do relé A, vai ser de 3,846%. Então, nós temos agora que verificar se a curva do relé A de 3,846 ela coordena com a curva de 5%, que é uma curva que o enunciado trouxe para a gente, que é uma curva aqui, que é uma curva de 5% do relé B, para um curto-circuito trifásico
a 35% da linha de transmissão BC. Então ele quer ver se essa curva aqui coordena nesse ponto que a gente tem aqui. Certo? Essa é a ideia agora, ver se essa coordenação ela existe. Bom, para essa condição agora, vamos pegar aqui agora uma outra cor, o múltiplo de corrente do relé B para um curto-circuito trifásico, naquele ponto ali, 35% da minha linha, que é esse ponto que está aqui destacado para vocês, esse ponto aqui de curto-circuito, vai ser o valor do curto-circuito naquele ponto, esse valor de curto-circuito naquele ponto, salvo engano, a gente já calculou aqui quando a gente fez o cálculo para o relé 50, que deu aqui 3.757,8 amperes. Então aqui para a gente vai entrar 3.757,8 amperes, pelo RTC dele, que do relé B é 300 por 3, vezes o múltiplo dele de fase, que a gente já calculou aqui para a gente, que é 3,77 amperes. Então, 3,77 amperes. Isso aqui dá para a gente um múltiplo de 16,612. Logo, o tempo de atuação do relé B, essa condição aqui, ele vai ser, olhando para essa equação aqui da curva muito inversa do 3E, a curva é de 5%, então esse 0,05, vezes aqui para a gente 196,1 sobre o meu múltiplo de corrente, 16,12 ao quadrado, menos 1, botei mais aqui, mas é menos 1, ok, mais 4,91. Então, o tempo de atuação do relé B vai ser 0,281 segundos. Para verificar se esse relé B coordena com o relé A, se a curva de 5% desse relé aqui coordena com a curva de 3,84% do relé A, eu tenho que calcular qual o tempo que a curva de 3,84% do relé A atua para essa condição de curto-circuito aqui. Então, o meu múltiplo do relé A para 3.757,8 vai ser igual a valor de 600 sobre 5, vezes o múltiplo, vezes o ajuste dele, que é de 5,02. Isso aqui para a gente vai dar um múltiplo de 6,238, ok? E aí o tempo do relé A atuar vai ser 0,03846, 3846, ok? Vou ajustar aqui. 3846, que é a porcentagem da curva dele, pelo 1,961, aqui embaixo vai ser o múltiplo dele, que no caso ali foi 6,238 ao quadrado, menos 1, isso aqui tudo mais 4,91. Logo, o tempo do relé para atuar aqui foi de 0,3876 segundos. Se a gente fizer a diferença do tempo de atuação do relé A menos o tempo de atuação do relé B, que é 0,376 menos 0,281, vai dar 0,1066. E isso aqui para a gente ele é menor do que o 0,3 segundos, que é o nosso intervalo mínimo de tempo de coordenação que a gente atribuiu uma vez, são relés digitais. Bom, para esses caras estarem coordenados, então, eu tenho que levantar essa curva do relé A, ou seja, aumentar a porcentagem dela para a gente. Como que a gente faz isso? Então, na condição daquele curto-circuito, vou voltar aqui, nesse ponto aqui, o meu relé B atua com 0,281. Então, para a gente alcançar a condição de 0,3 segundos, eu tenho o quê? Que meu tempo de atuação do relé A menos o tempo de atuação do relé B tem que ser menor ou igual a 0,3 segundos. Uma vez que esse cara aqui ele atua em 0,281, para eu alcançar o valor mínimo, eu posso fazer a seguinte relação, que o tempo de atuação do relé A
menos o tempo de atuação do relé B, que é o que eu quero descobrir aqui, tem que ser igual a 0,3 segundos. Então, o meu tempo do relé A tem que ser igual a 0,3 mais esse tempo de atuação do relé B, que para a gente vai ser igual a 0,581 segundos. Ok? Bom, com isso, eu sei qual é a curva do relé A e sei o tempo de atuação dele, quero descobrir quanto que vale a nova porcentagem da curva dele. Então, lançando mão da equação, aqui retornando a equação da curva muito inversa, da curva genérica, né, do I3E, eu vou substituir todos os valores nela, de tempo, de casa, aqui, de múltiplos, e vou tentar encontrar o valor de t para ela. Então, eu vou ter 0,581, que é o tempo de atuação, tem que ser igual ao meu tempo da curva, que é quem eu quero agora, para o relé A, a minha nova curva, vou chamar de t' aqui, né, t curva A', vezes 196,1. O múltiplo, aqui para a gente, nós calculamos anteriormente, que é esse mesmo múltiplo aqui, que é o múltiplo da corrente de curto-circuito nesse ponto aqui. Então a gente vai ter aqui embaixo o valor de 6,238 ao quadrado, menos 1, mais 4,91 aqui para a gente. Se a gente resolver essa equação para o t de curva, o t' curva A, nós vamos ter um valor de 0,0576 ou, né, colocando em porcentagem, uma curva de 5,86% aqui. Que aí a gente garante que agora, minimamente, nós temos, deixa eu desenhar para vocês aqui, nesse ponto aqui que meu relé protege, fazer de amarelo aqui que fica mais fácil para poder destacar esses dois pontos. A gente garante que agora esse meu relé A, aqui ele tem uma curva de 5,76%. Esse meu relé B aqui, ele vai ter uma curva de 5%, que foi denunciado da questão. Nesse ponto aqui, né, que é o ponto de relação do meu relé B, eu garanto que o meu ITC ele é maior que 0,3 segundos, certo? E nesse ponto aqui, que seria o meu ponto crítico, né, entre a atuação desse e esse ponto aqui, nós temos que o ΔT, por conta dessa minha igualdade aqui, ele é exatamente 0,3 segundos. Então, de fato, agora nosso relé coordena. Ok? Então, a gente viu nesse exemplo aqui do 3.92 como aplicar para relés digitais. Não sei se ficou muito claro, mas comparando para quem viu o exemplo do 3.91 com relés eletromecânicos, eu acho muito mais fácil fazer com esse relé digital. A gente tem a curva, né? A gente pode ajustar essa curva como a gente quiser, e é uma equação, então a gente consegue achar valores precisos para ela, certo? E é mais fácil também, talvez, de criar uma rotina computacional para calcular aqui novos valores de curto-circuito em qualquer ponto e por aí vai, certo? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês podem mandar mensagem, procurar. Esse é o último exemplo do capítulo 3, ele fecha a parte de relé sobre corrente do livro, né? E aí os próximos exemplos já serão de outros capítulos, tá? Relé direcional, relé de impedância e por aí vai. Beleza? Bom, até mais a todos. Qualquer coisa é só falar comigo. Um abraço para vocês.